Olá, mulheres lindas e empoderadas. Vamos chegando para o nosso podcast, que hoje está com um assunto lindíssimo, maravilhoso mesmo, muito em foco para todos nós. Venham chegando, venham curtindo, venham assistindo junto com a gente. Não esqueça lá do nosso canalzinho, tá? Elas em Foco. Podcast lindo preparado para vocês, com um assunto maravilhoso. E aí a gente vai estar aqui com pessoas maravilhosas mesmo. Vai estar aqui junto conosco com essas duas maravilhosas aqui, doutora Gabriela. A Lizzie tem um sex shop, gente. O que vocês acham disso? Vamos falar um pouquinho disso? Vamos falar um pouquinho da saúde íntima, doutora? Que é um assunto muito importante para todos nós, não? Vocês não acham? Então, assim, só que a gente vai falar de uma maneira bem leve, bem descontraída. Uma maneira, acredito que bem desconstruindo tabus, né? A gente vai mostrar para vocês a saúde íntima, falar deste assunto que a gente ainda tem, assim, certo clichê sobre ele, mas a gente vai falar, assim, desconstruindo tudo. Na verdade, quebrando esses tabus para que nós, mulheres, possamos falar livremente sobre esses assuntos em consultórios médicos, em sex shop, não é isso? Então, a gente pode hoje começar esse nosso lindo podcast com este assunto maravilhoso para todos nós. E este podcast, Elas em Foco, é uma realização do Conselho da Mulher Empresária de Abaetetuba, com apoio da Associação Comercial e do Conjove, e conta com os patrocinadores Papelaria dos Estudantes, Instituto Milena Pompeu, Açaí Paraense, Silva Contabilidade, Clínica Imagem, Vidraçaria Concé, Stone, Sex Shop Sensualize, Colégio Engels, Lunitec e Lorena Seixo. As nossas convidadas de hoje são a doutora Gabriela, formada em Medicina pela Universidade Estadual do Pará, especialista em ginecologia e obstetrícia e especialista em mastologia. A nossa outra convidada é a Lizzie, proprietária da loja do Sexy Shop Sensualize há 6 anos já em Abaetetuba, e ela é sexy coach. Que maravilha, né? Que histórico lindo que a gente tem aqui. Então, assim, hoje a doutora Gabriela pode também fazer a sua apresentação, contar um pouquinho da sua história, né? Doutora Gabriela, eu falo que se depender, eu acho que de Abaetetubense até dispensa comentários, né? E apresentações também, né? A gente já conhece há bastante tempo e eu, particularmente, consulto a minha vida toda. Quando eu falo assim, vamos fazer uma consulta de ginecologia, para quem eu indico? A doutora Gabriela, que para mim é uma especialista que dá resultado, que gera resultados, nome no mercado. Então, doutora, vamos fazer essa apresentação. Conte essa historinha linda para esse nosso público maravilhoso. Na realidade, como a Bel já citou, eu me formei pela Universidade Estadual do Pará, em 95. Fui para São Paulo. Em São Paulo, fiz a residência primeiro de ginecologia e obstetrícia. Depois fiz a parte de colposcopia, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Depois fiz ultrassom, mas não segui. Fiz o curso mais para ter um conhecimento melhor. Me apaixonei pela mastologia, fiz mastologia e finalmente retornei para Abaetetuba. Então agora em janeiro fiz 20 anos de Abaetetuba. Então é uma vida inteira trabalhando com mulher, que é a minha paixão. Então realmente eu amo e agora depois de toda essa trajetória, já tem 2 anos que eu faço a parte de ginecologia regenerativa, que é essa parte de estética íntima, a parte de implantes hormonais, que são os pellets. Então, todo tempo a gente não para de estudar, né? Então, sempre está vendo o que tem de novo para a mulher. Minha paixão é estudar tudo que tenha de benefícios para uma mulher. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um prazer enorme, ainda mais estar falando aqui para as mulheres da cidade que eu escolhi viver. Nós é que estamos muito felizes de poder receber aqui. Para nós é uma honra lhe ter aqui. E pelo assunto que ela já só adentrou assim um pouquinho, né? Quando a gente vai falar um pouquinho da nossa intimidade. Né? A gente vai falar assim quando a gente fala assim na parte estética, é um assunto assim que eu quero conhecer muito, viu, doutora? Mas aí a gente fala, nessa parte estética, a gente vai falar dos cuidados que a gente precisa ter, né, com a nossa higiene íntima, né? Das nossas relações sexuais, né, que a gente precisa falar mais claramente também. Eu acho que esse bate-papo serve para isso, tirar esse medo, né? E se a gente já tem esse medo de ir ao consultório e falar sobre isso, imagina a gente ir ao sex shop.
Me fale disso um pouquinho agora. Gente, aqui é a Liz Maués. Eu sou sex coach há 6 anos aqui em Abaetetuba, para surpresa de muitos, né? Surpresa porque o sex shop ainda é um grande tabu, ainda se descobrindo, e principalmente aqui na nossa cidade, as pessoas ainda são mais recatadas, tem, né, um certo receio, mas eu trouxe essa proposta para cá, a proposta do sex shop enquanto terapia para casais, enquanto agregar relações e autoconhecimento, tanto de mulheres quanto de homens. Hoje a gente vai falar mais com mulheres, mas eu atendo todos os públicos. E falar de sex shop hoje, para mim, é um grande orgulho, porque foi quebrada muitas barreiras para estar aqui hoje. Muitas pessoas não sabem, mas existem cursos na área da sexualidade voltada para donas lojistas de sex shop. Sex shop hoje anda lado a lado com o prazer, a relação, satisfação e a saúde também, né? Acabou aquele tempo onde o sex shop era só voltada para o lado do prazer, da brincadeira, da fantasia. E hoje anda lado a lado com os profissionais da saúde, onde a gente vai trazendo mais informações para a população, para os casais, para todo mundo, desde adolescentes, jovens, melhor idade. Então estamos aí para isso. Sou formada em sex coach, fiz um curso aí alguns anos atrás. Hoje estou buscando, né, me aperfeiçoar ainda mais nessa área da sexualidade, para trazer muito mais conhecimento, para agregar muito mais aqui para nossa cidade. Que maravilha, seja bem-vinda. Então é por isso, né, que hoje a gente, o Enfoco, né, Elas em Foco, vocês gostaram lá no nosso podcast, né? Maravilhoso, né? Já causou empoderamento. Então é por isso que o Elas em Foco vai desconstruir tabus, né, da nossa sexualidade um pouquinho, de falar um pouquinho sobre nossa intimidade, né? Eu acho que isso vai ser muito importante para todos nós aqui. Então, minhas queridas, sejam todas muito bem-vindas, né? As que estão em casa nos assistindo, fiquem conosco até o final. Sejam também muito bem-vindas e fiquem muito, muito conectadas no nosso novo canal Elas em Foco, que está no YouTube. Vamos lá, vamos perguntar logo para a doutora Gabriela. O que é, assim, os maiores queixos das mulheres em relação à sua saúde íntima, né? Na realidade, a mulher tem várias fases, né? Já começa da adolescência, quando a menina vai lá no consultório com a mãe, que é a parte da pediatria, eu não atendo muito, mas no nosso assunto já vai desde a adolescência, aquela menina que tem as dúvidas todas, da primeira menstruação, né, e tudo mais, e tem a mulher, aquela que já tem uma vida sexual ativa, que já tem, às vezes, uma família constituída, enfim. A grande a barreira que a gente percebe, né, da paciente, assim, da mulher, primeiro, são as dúvidas no corpo, né, não conhecer seu corpo, ter a vergonha de conversar com o parceiro do que ela sente, se ela está com falta de desejo, se dói na hora da relação. Então, essa, assim, na mulher, é o principal. Ela não conhecer o corpo, ela ter essa dificuldade de conversar com o profissional e principalmente com o parceiro. Porque a gente sempre vê que, para você chegar na fase, assim, desejosa de um ato sexual, é você chegar no orgasmo. Mas para que isso aconteça, para você ter essa satisfação, eu digo que você tem que ter a sua saúde mental em dia. Porque tem tudo isso. O que é isso tudo? É você estar bem de saúde, você não está doente, você está com uma alimentação adequada, fazendo exercício físico, de certa maneira realizada profissionalmente. Na realidade, tudo isso está envolvido com a questão do final lá de você ter o prazer em jogar com esse parceiro, principalmente Essa relação saudável. se você não tem um relacionamento saudável, você não vai conseguir ter uma relação saudável. Porque uma coisa é você liberar o prazer. Você, até mesmo você sozinha, você, né? Mas isso não é parte de um relacionamento. É tudo isso. Então a gente percebe muito isso. Ideias erradas. A mulher realmente, muito das vezes, faz uma relação sexual para evitar uma briga, para evitar uma discussão, ou seja, não, só para agradar, para evitar. Não, eu prefiro ter a relação
porque eu fico livre. É isso que eu escuto, entendeu? Do que é triste, do que... Aí entra a questão também, a gente até comentou o que a mulher hoje em dia, ela tem uma rotina de trabalho muito grande. Ela trabalha fora, ela tem os afazeres da casa, então é uma sobrecarga muito grande, então ela está realmente muito cansada. E aí o que acontece? À noite ela só quer dormir. Então eu digo que relação sexual dá trabalho, porque você vai fazer o exercício, que é o exercício, né, físico, o exercício mental, termina, você não vai tomar... E a gente vai falar nisso agora, essa questão do cuidado, isso a gente precisa falar, é um assunto bem importante. Mas assim, a gente precisa definir, doutora, assim, o que é a saúde íntima, na verdade. Para que a gente adentre bem legal no assunto, a gente precisa conhecer, saber o que é essa saúde íntima, né? E aí depois a gente já entra, assim, quais os cuidados que a gente precisa ter, né? Porque a gente entende muito bem quando a gente fala da relação sexual. Se a gente não sair, não fizer a higiene perfeita, aí a gente vai para a parte clínica, né? Quantidade de doenças que isso pode causar. Mas assim, para a gente, até mesmo eu falo que o nosso público hoje, a gente quer também atingir adolescentes, meninas que precisem conhecer o seu corpo, né? E quando a gente está falando da higiene íntima, a gente está falando desse autocuidado, não é isso? Então, assim, vamos fazer uma definição legal que a gente possa ter um entendimento sobre o que é, na verdade, a saúde íntima. A saúde íntima, eu digo, a saúde em si, ela não é determinada por uma coisa, como eu falei, a saúde, ela é o geral, ela é tudo, né? A saúde física, a saúde mental. A parte íntima é justamente isso, a mulher está bem com o corpo dela, não só bem, cabeça, mente, com a questão de não estou sentindo nenhum corrimento, não estou sentindo, a minha menstruação está tudo normal, não estou desconfortável com a minha anatomia. O que? Sim. Entendeu? Tudo isso, exatamente. Então, uma mulher que a gente pode dizer que ela está saudável é uma mulher que está com seus exames em dias, uma mulher que tem relação sexual e não sente dor, uma mulher que tem desejo e se sente realizada naquela relação sexual. Então, tudo isso engloba uma saúde íntima. São muitas coisas que fazem parte, né, doutora? E assim, uma das perguntas que as pessoas fizeram pra gente antes da gente chegar aqui é sobre a menopausa. Sim, né, a falta de desejo, os incômodos na menopausa. O que a senhora pode falar um pouquinho para mulheres sobre isso? Então, o que acontece, né? Tudo. A mulher, ela é hormônio. Então, ela é uma menina, não tem ainda esse hormônio que é o estrogênio, que é o principal hormônio da mulher. Aquela criança, ela brinca a partir do momento que ela começa, como nós falamos agora do adolescente, né? Então, ela começa a ser bombardeada por esse hormônio feminino, vai crescer mama, vai crescer pênis, ela vai começar a ter interesse de namorar. Então, esse hormônio vai fazer o corpo mudar, vai fazer ela ter desejos e tudo mais. Então, essa mulher vai passar com esse estrogênio, dando todos esses benefícios. Quando ela fica grávida, ela tem uma queda desse hormônio, o corpo dela recebe outros hormônios, aí é por isso que no período, porque eu estou fazendo esse resumo para poder entender como chega na menopausa, não fica, né, protegida. Então, ela fica grávida, aí muda, por isso que a mulher naquele período às vezes não quer ter relação, fica desconfortável, porque esse estrogênio muda. Ela vai ter outros hormônios para desenvolver o período da gestação. Vem o pós-parto, muda a mesma situação, que é pouco parecido com a menopausa, porque a amamentação diminui aquele hormônio nela e ela fica com a vagina seca, ela não lubrifica, ela não tem desejo, ela tem relação, a maioria no pós-parto, com dificuldade. Aí depois para de amamentar, volta a menstruar, o estrogênio vem e fica tudo bem. Quando ela entra em menopausa, o que é a menopausa, primeiro, acima de tudo? Essa mulher deixou de ter a produção do estrogênio. Por quê? Nós nascemos, eu digo que a natureza foi ingrata com uma mulher. O ovário tem tempo, nós temos uma coisa chamada relógio biológico, nós temos um tempo de vida útil do nosso ovário. Depois que nós passamos dos 35 anos, começa a ter queda desse hormônio e nós nascemos com umas bolinhas que são chamadas folículos. Cada mês nós vamos perdendo folículo. Quando nós chegamos na menopausa, é aquele período em que nós perdemos todos os folículos. Então, não temos mais a produção do estrogênio. Então, essa mulher vai ficar o quê?
ela vai ficar sem vontade de ter relação, ela vai ter aquelas ondas de calor, ela vai ficar chorosa, o cabelo vai mudar, a pele vai mudar, ela não tem vontade de ter relação, a vagina fica seca, ela dorme mal, ou seja, a falta do principal hormônio, que é o hormônio feminino, o IBO. Gente, mas esse assunto me interessa tanto que você não tá entendendo, né? Para quem está vivendo a menopausa, sabe o quanto isso é difícil, né? Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, né, eu acho que a gente consegue encarar o calorzão, a gente até o mau humor a gente tenta controlar, mas o ressecamento vaginal, para mim, ele é terrível, né? É aquilo que você acabou de falar, assim, fazer a relação sem prazer, né? Porque, assim, é um sofrimento, é você sentir dor. Então, assim, para que a gente possa melhorar esse condicionamento nosso, que cuidados a gente precisa ter? Aí também pode entrar os brinquedinhos, viu? Que a gente vai falar. Então, o que acontece, né? Primeira coisa, se a paciente pode fazer os problemas dela, a gente está considerando a mulher menopausada, né? Correto? Assim. Então, o problema dela é hormonal, ela deixou de ter o hormônio principal, que é o estrogênio, né? Tem o hormônio que dá toda essa questão da lubrificação, enfim. Então, nós vamos primeiramente repor esse hormônio, tá? Só que, o que a gente percebe? A mulher, pelo preconceito, tem a maioria, né? Tem medo do estrogênio, porque o que elas dizem para mim no consultório? Doutora, fazer reposição engorda, eu não quero engordar. E na realidade, o que a gente vê? É a própria menopausa que engorda a mulher. Então, quando você começa a passar dos 40, você vê que tudo é difícil. Se você comer esse prato, você tem que comer isso, porque senão tu vai engordar, teu metabolismo fica lento. Por mais que, doutora, às vezes eu fome igual, eu continuo fazendo exercício e eu não perco peso. O metabolismo diminuindo. Você está mais lento, está mais dificuldade de perder peso. Então, ou tu aumenta a tua carga no exercício físico, ou você vai ter que diminuir a comida, porque não tem jeito. Eu, por esse receio aí, eu retardei, assim, a questão hormonal. Agora, eu vou começar a fazer isso. Mas é isso, as mulheres têm bem essa condição. Aí o que acontece? Aquele tecido vai afinando. Uma coisa é o que você está vendo. Outra coisa é o que está lá dentro, né? Você não percebe. Aí o que acontece? Nesse contexto todo, é toda uma fase de vida de mulher, né? Então o que você percebe? Nessa idade da menopausa, é a idade que normalmente os teus filhos geralmente já casaram, geralmente já estão tendo a vida, ou não casaram, mas já estão formados, não moram mais contigo. Começa a ter um monte de coisa que muda e tu também deprime. Então, essa depressão, que ele não é considerada como se fosse uma doença, mas até por tudo isso que essa mulher está vivendo, aí ela começa a ter menos relação, né? Também isso a gente vê. E aí o que acontece? Está atrofiando lá e ela não está se dando conta. Porque eu digo assim, depois que fica mais fino, é mais difícil você voltar. Claro, a primeira coisa é te dar hormônio. Quando a paciente pode, porque nem todas podem. Não deu certo? Aí não tem como, não deu certo? Não tem como, né, fazer essa reposição por alguma contraindicação. Você vai usar outras maneiras. Uma das coisas que ajudam muito é justamente a utilização desses brinquedinhos. A mulher que manipula a vagina, a mulher que conhece o corpo dela, é claro que ela vai ter uma facilidade melhor de entrar nessa menopausa mais tranquila. Porque se ela conhece o corpo dela, se ela manipula, se ela tem a coragem, porque eu digo assim, a mulher morre de medo. As mulheres não usam o coletor menstrual, que eu disse que é uma coisa maravilhosa. Imagina, você não está poluindo o ambiente, né, com aquele monte de absorvente, nem sendo o odor, porque o absorvente, ele cria o odor desagradável da menstruação pelo contato do ar com aquele produto, com aquele algodão. Então, mas ela não tem... Agora, imagine uma mulher colocar um brinquedinho bem, né? Lisa, conte isso pra gente. Quero saber se é tudo, né? Quero saber tudo mesmo. Primeiramente, as pessoas procuravam e procuram ainda hoje o sex shop com o intuito de brinquedinhos para apimentar a relação, para sair da rotina, para aumentar a libido, que é uma outra situação que a gente precisa falar, achando que o sex shop resolve todos os problemas da vida. Mas o que acontece? A gente precisa entender, como a doutora falou, que existem produtos para melhorar tudo isso,
mas também necessita desse acompanhamento médico. Algumas pessoas, elas têm receio, uma dificuldade imensa, né, de buscar o atendimento desse. E outras de aceitar que precisam desses brinquedinhos, desses acessórios. Já atendi pacientes de médicos que precisaram fazer uso de alguns vibradores para manter a região vaginal ali, para não atrofiar. Já começou a querer atrofiar e a pessoa sentia muitas dores e era um incômodo terrível. E eu fiquei até tão feliz, tão satisfeita de ver uma senhora de idade chegar e dizer, não, minha filha. E a filha dela com ela. Não, o médico passou para a mamãe. E as minhas outras irmãs falaram que eu estava doida, que a mamãe não sei o quê. Mas eu vim aqui com ela. Falei, você fez muito bem, você está cuidando da sua mãe. Sabe? Porque a nossa própria criação, ela vai com esses tabus, né? Ela vai com essas ideias erradas. Eu já ouvi isso. Quando eu estava com uma cisma, de estar com endometriose, alguma coisa assim. Falei, nossa, mas eu já vi a doutora Gabriela falando que dá para suspender a menstruação. Nossa, eu não aguento mais sofrer. Eu com dor e é fluxo intenso. Perto de uma vizinha minha. Você vai tomar remédio para suspender a menstruação e esse sangue vai para onde? Vai para sua cabeça. Tem que menstruar, porque senão esse sangue vai para outro lugar. Então, assim como a gente está tentando aqui trazer informações assertivas para as pessoas se esclarecerem, existe do outro lado as informações dessas crenças ainda do passado, enraizadas. Eu tomar um remédio desse, Deus me livre. A minha vizinha falou, esse sangue vai para a cabeça e a gente morre. Não, imagina se a gente fala de Abaitetuba, é meio que entre aspas, a gente vai dizer que é uma cidade pequena, né? Se considerar uma capital. Aí a gente vai dizer assim, imagina uma senhora nessa idade entrar no sex shop. E aí a senhora olha para preconceito para tudo isso. Olha, aí assim, aí a gente fala de empoderamento, né? Aí a pessoa que diz assim, olha, vou lá, vou para isso mesmo, enxergar isso assim. A gente considera, assim, muita coragem, porque a gente falou aqui, eu vou ser sincera, ela dizendo assim, eu estou 6 anos em Abaitetuba, eu digo, ai, que ignorância, eu não conhecia. E aí, eu até brinquei ainda há pouco, né? Eu disse assim, a gente vai precisar fazer uma reunião em off, porque eu vou querer saber tudo disso agora. Por quê? Porque... Sabe, quer dizer que tem um sex shop, uma sexy coach aqui em Abaitetuba. Então, assim, Nise, fala para nós um pouquinho sobre quais são as maiores dúvidas dos homens e das mulheres quando eles chegam lá no sex. Então, falando aí em sex coach, né, só esclarecendo que é justamente uma pessoa que estudou tanto a anatomia quanto os produtos em si para poder fazer as indicações, usar sex shop, e para quem aí acha que é pegar um gel e usar, né? Hoje em dia não, para quem tem o cuidado médico, cuidado com a saúde íntima, tem que entender que necessita de orientação, tanto de uso quanto de armazenamento, entra todo o processo de loja, que também é diferente, né, de loja é parecido com uma loja ou com um supermercado de produtos perecíveis. Tem um cuidado específico com o produto, sim, para que aquele produto não venha a sofrer alteração, que não venha... Esses produtos têm prazo de validade? Tem prazo de validade, são produtos perecíveis, tem indicações certas para uso na vulva, para uso no clitóris. Então, eu posso chegar lá, contar o meu problema e dizer assim, olha, eu tomei assim, preciso disso, eu quero que melhore isso, e aí você indica para cada coisa diferente. Tem legal, assim, indicações de produtos para cada situação. Então, hoje as pessoas procuram muito, já voltada para esse lado, que é o meu intuito desde o começo. Chegou há 6 anos agora, eu estou conseguindo, e eu até quero agradecer essa oportunidade, porque foi bem difícil no início ser vista. Ser aceita, eu digo assim, ser aceita, porque ser vista, né? Ser aceita como um trabalho onde está em busca de ajudar pessoas, está em busca de melhorar relacionamentos, não somente por lado da atividade, onde as pessoas acabam só pelo prazer, né? E tem gente que ainda acha que... Muita gente pergunta, só vai no sex shop só mulher, ou só homem, ou só gay. Sabe, tem aquele tabu, as pessoas não sabem, as pessoas querem saber, mesmo sem dizer. Às vezes elas nem dizem assim, nossa, eu quero saber, mas lá no fundo elas querem saber. E hoje, tendo essa oportunidade de me apresentar, de poder falar, que o sex shop está aqui para ajudar as mulheres e os homens com as suas dificuldades, né? Que a gente tem produtos não só para o lazer, mas também para o cuidado íntimo, que os produtos eles trazem esse benefício. É isso que está fazendo com que a Sensualize hoje seja reconhecida. É muito bom que a gente possa, fazendo essa conversa,
para quebrar esse mito, para quebrar esses tabus também, né? Dizer assim, também a gente poder chegar no consultório médico e falar tudo aquilo que a gente está sentindo, contar toda a nossa história para o ginecologista, para o urologista, no caso do homem, né? E aí precisar falar toda a nossa verdade, tudo aquilo que a gente está sentindo, isso é muito importante. Chegar junto a uma loja... Mais importante ainda é ter esses profissionais como a doutora Gabriela, como tantos outros que aceitam e veem como algo importante. Porque eu acredito, já tive essa visualização de alguns profissionais que ainda não aceitam que a gente tem que abrir para o novo, para melhorar as mulheres hoje, esse trabalho que a doutora está fazendo. Nós estamos vivendo Melhorar a autoestima da mulher, né? assim, está provocando essas mudanças todas, né? O sistema está nisso, né? A gente está provocando mudanças. E isso aqui, e esse podcast hoje, ele está dizendo isso pra gente. A gente está aqui para quebrar tabus e para provocar mudança, né? Provocar mudança. Eu espero que a gente tenha outros, que a gente possa discutir muito mais sobre isso. Né? Então, isso é bem importante, né? As mulheres, elas buscam produtos para apimentar o relacionamento, para melhorar a libido, e os homens, maioria das vezes, para disfunções sexuais mesmo. E é por isso que a gente entra com essa parceria com os médicos, porque a procura por produtos para disfunções sexuais e para as mulheres, para melhorar a libido em busca do orgasmo, é grandiosa. Então, doutora, como é que a gente pode melhorar essa libido feminina, já que é uma das grandes queixas que chegam, né, em consultório? Que é, como diz, uma queixa que independe, né, de idade, não só lá no climatério, qualquer fase. Então, primeira coisa que a gente fala, não existe um remédio milagroso. O paciente acha que vai chegar no meu consultório, que eu vou colocar a pílula mágica, isso, na verdade, não tem. Elas acham que vão chegar, a doutora me coloca aquele chip maravilhoso. Olha, não tem nada de chip maravilhoso para vida, não é assim. Então, não tem realmente um remédio mágico. O que é que a gente observa? Vamos procurar se tem alguma coisa, primeiro, fisiológica, se tem uma doença, se tem alguma situação que esteja causando. Mas o que a gente percebe na maioria das vezes, né? Fugindo um pouco da questão da menopausa, que já sabemos que tem muitas das vezes a questão hormonal, a maioria das vezes é o dia a dia. Essa mulher está cansada, essa mulher tem uma rotina muito extenuante, ela não tem, às vezes, um companheirismo. Porque a relação sexual, ela começa de manhã. Na hora que vocês acordam, a maneira como aquele parceiro vai se direcionar a ela. Então, se ele for carinhoso, com certeza. Se ele der um bom dia, se ele for carinhoso, se ele passar o dia inteiro interagindo de uma maneira legal com ela, não necessariamente que eles estejam juntos, né? Mas demonstrar um carinho, essa mulher à noite ela vai estar mais acessível a uma relação sexual. Isso é um ponto, né? Ou se aquele homem, ele sai, não dá nem bom dia nem nada, à noite ele vai querer um carinho, ele tá cansado, poxa, ele não me deu nem um bom dia. Então, a mulher e o homem, eles são muito diferentes. O homem ele pode estar com problemão, amanhã vão zerar a conta dele, o pagamento que ele tem que fazer, ou ele não tem. Eu digo assim, o homem perdeu alguém muito importante, saiu do cemitério. Eu digo, homem é assim. Ele olhou pra mulher, ele quer. A mulher não. A mulher, se ela tá com um problema, às vezes com a vizinha, com um amigo, um assunto mal resolvido, à noite ela vai pra cama pensando naquilo. Então, a mulher, eu digo assim, ela tem que aprender, principalmente, a entender que o sexo é importante para a saúde dela. Então, ela tem que ter esse exercício mental. Ela tem que pensar em sexo. Eu digo aos meus pacientes, vocês têm que ler contos, você tem que assistir filme, você tem que pensar, você tem que imaginar. Eu digo, no início do namoro, tinha um interesse maior, um desejo maior, por quê? Então, tenta resgatar isso. Doutora, como eu sei que a gente tem aqui casais assistindo, homens assistindo em separado, tipo assim, o homem também precisa fazer esse papel assim, de ajuda, né? Porque exatamente o que você colocou. Tipo assim, esse acordar, eu falo que é o simples toque nas mãos, né? A gente dar as mãos, sair para dar uma voltinha de mãos dadas. Gente, isso já muda, assim, eu falo que a gente começa a se sentir, né, melhor com tudo isso, o corpo, a vontade, parte assim, é o abraço, né? Eu acho isso, assim, o elogio, eu acho muito legal, assim, eu particularmente, assim, eu tinha um hábito muito de andar de moto antes, eu e meu marido, assim, muito de moto. Aí de um tempo pra cá a gente passou mais de carro. Aí, hoje,
me libertando de uns problemas, eu consigo já voltar a andar de moto, tentar pegar o sol. E aí, assim, eu digo, quando a gente andava de moto, só da gente ficar juntinho, assim, nossa, parece que o clima já era outro. A gente já chegava em casa com aquele clima diferente, sabe? Então, assim, isso a gente vai falar que é bem aqui, olha, é um negócio tão pequeno, mas é de tão muita diferença. A mulher que ela foi, que a pessoa fazia tanto isso quando namorava, né, doutora? Toda hora era abraçada, era beijando, era fechando. Não pode voltar. Olha, sim. Não é importante, eu digo isso. Olha, eu falo assim para minhas pacientes, digo, gente, olha, presta atenção. Não é só ele, as mulheres também. Eu digo assim, você às vezes esquece também de elogiar o teu parceiro, né? Aí vocês trabalham separado, é o que eu digo, na casa da gente todo mundo tem um monte de problema, mas a gente tem que saber separar, porque o que acontece? Eu tô falando com a mulher tá para um lado, o homem tá para o outro. Aí no lugar do trabalho, a terceira pessoa tá ali, você tá cheiroso. Você quer uma água, cheia. Doutora, a gente acordar, está assim, um belo perfume, um bom banho, assim, o autocuidado. Aí eu conversando com uma amiga que faz, assim, de uma igreja, na verdade, ela faz esses encontros de casais, né? E nesses encontros, assim, numa conversa, ela disse assim, a mulher reclamando pra mim que o marido não quer mais ela, não sente mais prazer. Aí eu perguntei pra ela assim, como é que você dorme, né? Com que roupa que você dorme? Camisa de político toda noite. Não tem como. Não tem clima, né? Tem ponto que eu digo. Então, aí ele chega justamente na casa, aí ela tá aborrecida, olha, tá bem, esse boleto não foi pago, olha, e girou tanto na tal matéria. Pronto, cliente, é pra mim, eu vou embora. Aí a gente percebe assim, tá toda bonita, arrumada. E aí a gente, quando estima, né? Mas assim, poxa, eu não sei pra ele, mas pra mim, eu tenho que me olhar no espelho. Eu acordar, se meu cabelo não tá bom desse jeito, peraí, que eu vou mexer aqui. Eu quero me mostrar pra ele também, né? Eu preciso, assim, eu acho que, eu sempre digo assim, quando a gente é jovem, a gente quer muito aparecer até pra amiga que a gente tem, assim, pra conquistar o namorado. Quando a gente casa, a gente diz assim, eu tenho que estar bonita pra mim, mas eu quero que minha outra parte que tá aqui também me olhe e diga assim, olha o que eu tenho em casa, né? Então, eu acho que a mulher precisa muito mais do que só eles quererem estimular a gente, né? Abraçar, beijar. Mas eles também estarem cheirosos, apresentados, como vem o namoro, todo romântico, com sorriso, né? Então é isso. Um alimenta o outro, né, doutora? Um alimenta ali. Tá junto. Eu digo, a relação sexual era parte daqui, da convivência, do relacionamento, né? Aí a gente vai falar do sexo com prazer e sem prazer, né? Porque a gente pode fazer o sexo até toda noite, que vocês não me coloquem nessa história, sabe, né? Toda noite a fazer sexo, mas não faz amor, né? Eu opto muito por fazer amor, né? A gente fazer muito bem, sair de uma relação encantável, olhando o outro e se encantando, de ser tão mais apaixonada ainda, né? Eu acho que isso é que faz a relação da gente crescer. O sexo com qualidade, porque uma coisa é quantidade, outra coisa é qualidade, é muito diferente, que é o que a gente fala. Realmente é qualidade, é a convivência, é a segurança. E aí, minha amiga, Puxa, nós falando aí sobre essas coisas milagrosas que as pessoas procuram para aumentar a libido. Uma das grandes procuras é isso. Os homens, principalmente, procuram um produto milagroso que a mulher vai tomar, que vai sair subindo pelas paredes. Tipo lá, me deu um negócio desse pra ver se a minha mulher é melhor em casa. Que eu não sei. E aí eu converso, eu procuro entender, né? Olha, a gente trabalha com energéticos afrodisíacos que vão tirar aquele cansaço do dia do trabalho. Você tem uma noite especial hoje, poxa, é meu aniversário de casamento, é uma coisa legal, eu quero sair, quero diferente. Mas eu trabalhei o dia todo. Eu vou tomar aqui esse energético afrodisíaco com extratos naturais que vai me dar mais disposição. Mas fazer com que essa pessoa que tá ali cansada, desgostosa com a relação, fazer com que ela tome algo, tenha, né, esse prazer, esse desejo instantâneo, não existe. Eu falo, não existe. Aí eu dou a dica, né? Eu faço lá a minha parte. Ó, você pega essa lingerie aqui, eu vou te dar o remédio. Você pega essa lingerie aqui, você coloca em cima da cama, no intervalo do almoço. Olha a dica. Coloca em cima da cama essa lingerie com esse produto aqui, vou te ensinar como é que vai usar nela depois, calma aí. Coloca essa lingerie aqui, deixa um bilhete, a mulher adora receber isso. Quando eu
comecei a me relacionar com meu marido, eu falei pra ele, eu gosto de datas comemorativas, gosto muito. Mas eu não gosto de comemorar só datas comemorativas. Se eu entrar num relacionamento onde eu comemoro o dia do relacionamento, o dia do meu aniversário, pra mim acabou. É rotina. Eu quero um dia assim, nada, que eu esteja ali, sabe? De repente surge uma coisa diferente. Isso é despertar o interesse. E é de ambas as partes, não é só de um jogo, né? Mas o homem, ele tem, às vezes, aquela... Quando tá namorando, nossa, é flores, é de surpresa, é mensagens diferentes. Depois que em casa... Então, é isso que a gente quer receber. E é isso que as mulheres também querem receber. Por outro lado, às vezes está numa briga, está numa crise mesmo, relacionamento. Eles buscam sanar essa crise de formas, eu falo que não seja o diálogo, primeiramente. Até mesmo uma terapia, algo que venha somar para o autoconhecimento de ambos, para eles se reconectarem, né? Às vezes a gente acaba levando o início do relacionamento para o lado da paixão, que a gente acaba nem se conectando tanto. A gente conecta um lado ali, que é o lado da paixão. A gente não se conhece, nem depois que vai morar junto, que vai conhecer o outro lado, precisa reconectar esse primeiro lado, que às vezes fica ali, né? Porque a relação precisa ser reconectada o tempo todo, né? Ele é alimentado. E na a fase da paixão, Instintivamente. Agora tem uma coisa que eu falo assim pra quem se permite, né, que eu acho que é surpreendente pra deixar o casal ali diferenciar a relação, são as fantasias. As fantasias, seja elas fantasias mesmo de uso, fantasias sexuais, hoje você isso, hoje você aquilo, ou até mesmo, ou alimentar a fantasia. Todo mundo tem fantasia, gente. Não precisa falar, não. A gente pode perguntar. Às vezes dá aquela vergonha de falar, sabe? Eu acho que muitos casais aqui, a Abaetetuba ou em qualquer outro lugar, quando eu namorava, já fizeram amor num lugar diferente, assim, meio correndo perigo. Aquela coisa que deixa a pessoa... Nossa, eu fiz isso, deixa a pessoa desesperada. Então, isso é trazer de volta a libido, sabe? Ir pra um lugar diferente, às vezes tá na casa, tem criança, não pode fazer barulho, sabe? Tem que inovar nesses sentidos aí. Sempre. Então, eu falo pro casal, converse com a sua parceira, ou se ainda não se sentir à vontade pra chegar de cara e conversar, prepare uma coisa diferente. Depois que tudo aquilo aconteceu, olha, a partir de hoje, isso vai ser rotina, a gente vai começar a diferenciar. Eu quero viver isso com você, eu quero transformar esse nosso relacionamento que tá desgastado. Só que tem que falar. As pessoas pecam por não falar, ficam esperando. Até a gente, às vezes, já fica... Nós mulheres, principalmente, a gente fica esperando o marido da gente adivinhar o que a gente quer, né? A gente quer, assim... É aquilo que a gente falou, é tipo assim, é a ida ao sex shop, é a ida ao ginecologista e se expressar. Isso acontece muito entre casais, né? É a falta dessa liberdade, dessa intimidade, né? Que eu acho que é uma intimidade. A gente poder falar assim, olha, assim, desse jeito eu não gosto, não é muito legal pra mim, né? E então, assim, hoje eu não tô, se eu não tô legal, porque eu não tô legal. Mas assim, se eu quero também, eu tenho que dizer que eu quero, me demonstrar. Eu digo assim, a questão da atitude, de eu também procurar, né? Porque eu penso muito que a mulher, ela ainda espera ser procurada, né? Eu acho que a gente tem que quebrar isso, a gente precisa procurar também, né? Fazer a nossa parte, ele precisa sentir que a outra parte precisa sentir que também é desejado, né? Eu acho que são muitas pessoas que falam que não vão a motel, não vão de jeito nenhum. Tem relações de a luz apagada. Então, e ela tem de pessoas já com 13 anos de casados que transam de luzes apagadas. Eu falo, meu Deus, assim, ao mesmo tempo que eu vejo de tudo, eu acho assim, eu não acredito. Eu tô vendo, mas eu não tô acreditando. 13 anos de casado, 15 anos de casado. A mulher tem vergonha do povo. Eu acho que não tem uma coisa. precisa que essa atividade, Sim. Não vem pra não sei. ele tem... Mas eu só acredito que a mulher consegue construir essa intimidade com o parceiro se ela tiver essa intimidade consigo própria. Se ela tiver aquela autoconfiança de dizer, não, vou vestir essa lingerie, tá legal, tá bacana, vou me sentir bem. Se ela não conseguir isso com ela mesma, ela não vai conseguir vestir pro parceiro, ela não vai conseguir fazer algo diferente, não tem como. É uma coisa da se ela precisa se sentir bem. E não tem algo para deixar a mulher mais animada do que receber uma lingerie do marido. Eu falo pros meninos que eu atendo. Receber uma lingerie de presente, porque na cabeça dela, poxa, ele quer me ver de lingerie porque eu sou bonita pra ele. Ele dá me ver com os mesmos olhos de sempre. Então não importa, ela veste de por design, se ela não está e não pensar do contrário. Ele me deu uma lingerie
será que as minhas não estão legais, não estão ficando bem? Não. A gente sempre vai ter que puxar, quando eu receber alguma coisa, a gente puxar pelo lado positivo. Por exemplo, os caras estão me desejando desse jeito hoje, né? Agora o presente também tem aquele outro lado terrível. Marido que presenteia a esposa quando depois da briga. Não tem, gente, não tem como. Aquele presente, não façam isso. Porque se você briga com a sua esposa e aí ela tá lá, brigadas. Aí você dá um presente, particularmente, eu acho que aquilo vai se transformar numa coisa negativa. Quando houver uma discussão, porque sempre vai existir um desentendimento, vai ficar aquele gatinho. Não vai dar mais aquele prazer de receber algo do parceiro. Não, eu recebi isso porque ele estava chateado. Não foi porque ele quis, não foi porque ele sentiu que ia ficar legal em mim. Então, façam coisas estando bem. Façam coisas diferentes, né, para poder ficar legal a relação. Não chegar nesse ponto de um ficar com o outro ali magoado, a ponto de não conseguir mais fazer nada juntos, com receio. E lá na loja, eu atendo muito essas demandas, né, de homens e de mulheres que precisam dessa ajuda mesmo. Então, eu busco ajudar de todas as formas. Com conversa. Quando chega essas questões das disfunções masculinas, femininas, antes de tudo, eu procuro entender o que está acontecendo. Eu jamais vou indicar qualquer coisa, qualquer produto. Eu já deixei de vender muitas coisas, porque eu vi que aquela pessoa não precisava daquilo. Não, olha, você... ou então não precisava, ou então aquilo não vai te ajudar. Né? Um homem que está com uma disfunção erétil, que está com um problema de ejaculação precoce, que precisa fazer uma avaliação. Eu pergunto, você já fez uma avaliação médica? Não. Então eu não posso lhe ajudar. Porque eu não vou entrar para lhe dar alguma coisa que não vai te dar resultado, porque eu não sei o que você tem. E não tenho como saber. Somente o profissional da saúde que vai fazer uma avaliação para saber. Existem muitos produtos que são usados terapêutico, né, juntamente com o médico. A doutora deve saber que a bomba peniana hoje é muito utilizada para casos de disfunção erétil. É um produto que eu trabalho de venda lá na loja. Então, muitos homens... mas eu recomendo ir primeiro, médico, não vendo indiscriminadamente. Todo mundo que chega, eu quero bomba, eu quero... Até porque saiu algumas propagandas na internet muito enganosas, dizendo que a bomba peniana aumentava o tamanho do pênis. Que tem remédio. Hoje tem pessoas que procuram pílulas para aumentar o tamanho do pênis. Hoje temos as cirurgias, né? E a gente falando de cirurgias, doutora, a gente pode falar da beleza... Da estética, das partes íntimas, né? Inclusive essa questão, né, da luz apagada. Então, a mulher, se ela não está confortável com o corpo, ela vai querer ter relação apagada. Isso não é legal. Já começa cortando ali essa ligação. A gente diz que o principal órgão sexual da mulher ainda é a cabeça. É o principal. Pode ter certeza que não existe outro. É aqui, a mente. Se a mente está legal, vai tudo bem. Mas para isso ainda. Então, o que a gente nota assim, de situações que incomodam mais a mulher? Aquela mulher que acha que o pubis dela é muito gordinho, que diz, o capuz de fusca, né? Para academia, uso roupa justa. Aí, hoje em dia, se faz, né, enzimas para você queimar aquela gordura, quebrar. As cirurgias, no caso, paciente que tem os pequenos lábios maiores, ela tem vergonha, ou então desenvolveu mais do que do outro. Esse tamanho de pequeno lábio que nós temos. A vulva, né, a parte de cima, o capuzinho, tem o grande lábio, que é o pequenininho, que é aquele que fecha a linha entrada da sua vagina, né? Fecha, protege. Então, tem mulheres que nesse período que o estrogênio começa a agir, lá na adolescência, às vezes estimula mais de um lado do que o outro. Então, tem um pequenininho e um outro maior. Então, aquela mulher, ela se olha no espelho e ela vê que está errado. Então, já começa desde a primeira relação que ela já quer esconder aquilo porque é uma coisa que incomoda. Aí vai, entendeu? Pronto, vai liga para nada. Então, isso, se disser qual é a cirurgia que é mais solicitada, é a correção de pequenos lábios, porque eles incomodam, entendeu? Quando faz assim. Aí faz a cirurgia. Sim, aí o bastante negros. Exatamente. Aí tem tudo isso. Primeiro, coisa mais comum é os lábios. São que é longo de ver. Por essa entrada, principalmente no período da menopausa, essa mulher perde estrogênio e ela perde colágeno. Então, aquele grande lábio que era todo cheinho, todo mais gordinho, né? Deixando aquele aspecto mais juvenil, ele murcha.
Então, a mulher, na hora, ela pode estar toda linda aqui, né? Tá toda puxadinha, toda do fogo, vai pra academia. Mas aí, quando ela vai ter a relação, o teu tá murcho. Então, ela se incomoda, né? Incomoda, porque ela tá achando que tá errado. Aí entra, justamente, os ácidos hialurônicos pra gente poder realmente dar uma preenchida. Os bioestimuladores de colágeno. Ah, não, eu não quero, eu só quero estimular. Aí essa questão do estreitamento, porque a atrofia, ela leva um fechamento muito grande do canal. É uma das queixas muito grandes no consultório. O paciente tem dor na relação sexual porque o introito está muito apertado. Então, imagina, entrou ali, rasgou, machucou, vai passar uma semana sem conseguir ter relação de novo até cicatrizar aquilo. Então, problemão. Então, você estimula, faz estimulador aqui nessa região de colágeno. Você faz o Fraxi, você faz o laser, você faz ultrassom microfocado. Várias técnicas que é justamente para estimular a formação de colágeno. Então, a paciente, quando for ter relação, aquilo tá de novo mais confortável, o pênis entra, não machuca, ela se sente mais lubrificada. Então, são, assim, as principais queixas da mulheres. Tem como corrigir. Pois é, isso que é importante, é muito importante saber disso, né? Que a gente saiba, e eu acho que isso está sendo muito importante para quem está acompanhando a gente, saber que a gente hoje tem mecanismos técnicos que pode resolver esse problema, né? E que tipo assim, é o nosso entretenimento caro, são caros. Claro, essas técnicas novas, elas não são tão acessíveis, assim como o rosto, né? Quando a gente vê, tem a questão da paciente que tem a dor, o desconforto é tão intenso na hora dessa penetração, você pode fazer em determinados pontos o Botox, que assim como ele paralisa a nossa testa, tira essas rugas, a gente consegue uma paralisação ali e ela consegue ter uma relação sem dor, que é pontos determinados, né, que não vai alterar a questão do orgasmo nem nada, e nem causar problemas urinários. De repente, você faz ali, vai ter um problema urinário mal feito, problema urinário da mulher. Então, tem muita coisa hoje que é possível fazer. Ah, doutora, mas não dá, por exemplo. Tem, claro, assim, como eu falo, assim como no rosto, não são tratamentos baratos, né? Não são só tratamentos que sabe que tem um custo, mas tem outras maneiras. Você tem cremes, você... Acho que usar muito importante. Hoje a fisioterapia pélvica, ela trabalha de mão dada com o ginecologista. Então, nós temos, inclusive, é legal depois... Como? Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Hoje em dia, já tem profissionais, né, fisioterapeutas especializados nisso. É isso que quer dizer. Nós temos uma moça, a doutora Luane, maravilhosa, ela trabalha de mão dada também comigo. Eu encaminho muito para a Luane, porque eu digo, ela é ótima. Eu digo assim, a gente tem que ter uma equipe. Você não trabalha só, são técnicas. Pacientes que fazem comigo a radiofrequência, que é o Fraxi, que é um aparelho que emite essas ondas eletromagnéticas, estimula o colágeno. O paciente fica comigo e não consegue ter relação. A gente faz na primeira sessão, quando ela volta, com uma semana ela está liberada, doutora. Tem paciente que diz, doutora, em 15 anos eu não sabia que ela tem uma relação confortável. Mas é aquilo que eu digo, assim como no rosto, tudo tem um tempo, ele vai sendo absorvido, vai atrofiando novamente. Então, aí entra a fisioterapia para dar continuidade, para ensinar, para orientar essa paciente como a gente vai prolongar o efeito. E para aquelas que não dá para fazer no momento essas técnicas mais avançadas, mais sofisticadas, a orientação da fisioterapeuta, ela faz o trabalho, tem as medicações para estimular, assim como a gente passa creme. Hoje em dia, a gente também tem que estar usando os cremes hidratantes na vagina. Eu vou lançar uma linha. Já começamos agora também, verdade, né? Eu vou fazer novidade. O meu bebezinho estão saindo. Vai estar hoje, eu sabonete, doutora Gabriela. E o principal, as pessoas saberem que tem que procurar ajuda. Tem que procurar profissional. Não pode ficar com problema sofrendo 10 anos, 15 anos antes da paciente. Você está perdendo anos da sua vida. Tu tá entendendo? Você está perdendo. Então, cada dia que você deixa de cuidado, como eu tô te falando, você não faz hidratante no seu rosto, você tem que cuidar da sua parte íntima, você tem que olhar também para ela e ter os cuidados dela para você ter uma vida legal, um conforto. Qualidade de vida e você tem que amar e cuidar.
Então, hoje em dia, tem tanta coisa que, como eu digo, não precisa só, claro, tudo no conjunto, quem pode fazer tudo, claro que vai ter o benefício de tudo. Eu posso colocar meu implante, o meu pellet, eu posso fazer meus cremes próprios, eu posso fazer as técnicas que eu tenho, claro, mas se não tem... Se eu não tiver condições financeiras para isso, eu tenho outros mecanismos também, cara. Então, a gente precisa mesmo correr e procurar um ginecologista que possa nos ajudar, né? É muito, muito aberto. Então, o que não dá hoje em dia, a gente não pode aceitar, é uma mulher se fechar, né? E deixar o tempo passar. Como a gente vê, a pessoa compra, na hora se empolga, compra uma roupa lá na loja, eu vou usar no momento especial, o momento é hoje. Então, a gente vai finalizar o nosso podcast agradecendo, assim, muito, muito as nossas convidadas que vieram hoje. Lise, doutora Gabriela, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações à nossa audiência, né? E eu queria só deixar uma última informação aqui, que a Lise vai participar do prêmio Melhores do Ano do Mercado Erótico. Então, gostaria que ela falasse um pouquinho para nós sobre isso. Então, gente, fiquei sabendo agora há pouco, cheguei aqui até bastante nervosa, o prêmio Melhores do Ano. Ele ocorre em São Paulo, em abril, e ele reúne todos os sex shops profissionais da área da sexualidade, né, numa grande convenção que tem anualmente lá em São Paulo, que é o Prêmios Melhores do Ano Mercado Erótico do Brasil inteiro. Esse ano foi dividido em regiões para ficar acessível para todas as regiões. E a gente aqui em Abaetetuba, né, fomos indicados. Esse prêmio ele é uma indicação dos terceiros, nem eu sabia. Então, várias pessoas que seguem meu Instagram, que veem o trabalho que eu faço lá, né, de orientação, receberam, né, esse chamado e indicaram, não, Sensualize, lá de Abaetetuba. Então, entre outros daqui do Pará, nós somos 4 finalistas. Aí vai ter lá um grande evento para escolher um, mas só de já estar levando o nome da nossa cidade, né, para fora do estado, a nível nacional, com uma premiação dessa é muito gratificante para mim. E estar aqui com vocês muito mais. Parabéns. Pois é, Liz Malwez, @LizMalwez, tá? Eu atendo aqui em Abaetetuba de segunda a sábado. Tenho todo esse trabalho do sex shop, com orientação de casais. A gente vai trabalhando aí para dar esse suporte para a galera e animar a vida de todo mundo, a vida sexual. A gente precisa tanto disso. Doutora Gabriela também tem as suas novidades. Você deu só aquela deixa do spoiler, fale um pouquinho pra gente, ver essa geral aí pra gente. A março, eu acredito que aí nesse mês, vai sair uma linha de cuidados íntimos com o meu nome, doutora Gabriela Araújo Freitas, e para justamente ter essa hidratação, um sabonete íntimo adequado, com produtos bem naturais, que não agridem, e enfim, para melhorar, tem uns lá para melhorar mais a lubrificação ali, a vascularização, para dar também uma apimentada. Deixe só as redes sociais, sim, pessoal, atenção bem. No meu Instagram, doutora Gabriela Araújo Freitas. Se for alguma dúvida, alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou lá, mande uma mensagem. E vai ser um prazer tirar dúvida. Quero agradecer vocês imensamente, parabenizar. Esse assunto é um assunto, nossa, dá pra gente conversar horas e horas e horas e horas, não é? Não é de tão bom que é. Então, parabéns. Olha, as mulheres e os homens também vão ser beneficiados com tudo que vai, com certeza, acontecer aqui em cada um dos programas de vocês. Sucesso! Obrigada. Nós que temos a agradecer, né? E mais uma vez falando que esse podcast é uma realização do Conselho da Mulher Empresária de Abaetetuba, com apoio da Associação Comercial, do Conjove, e falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? Agradecer muito a eles. Papelaria dos Estudantes, Instituto Milena Pompeu, Silva Contabilidade, Clínica Imagem, Vidraçaria Concert, Açaí Paraense, Stone, Sexy Shop Sensualize, Colégio Engels, Lunitec e Lorena Fesch. E aí, quem não conseguiu assistir assim, a gente ao vivo, vai lá no canal, nosso canal no YouTube, né? Elas não tá no nossa lobby, ó, tá vendo? Que é ao vivo. Eu creio que eu olhar aqui, estaria aqui a nossa logo, mas tá bem aqui a nossa logo linda do Elas em Foco. A Marinilza também, que é a nossa presidente do Conselho da Mulher Empresária. Parabéns e obrigada por essa linda caneca que a gente já ganhou hoje aqui, né? Já ganhamos uma caneca maravilhosa. E dizer assim, que é uma realização do Conselho da Mulher Empresária,
tanto eu quanto a Isabelle fazemos parte do Conselho. É uma honra para a gente, eu estou esse ano, é uma honra para mim estar fazendo parte desse momento, de estar presente no Conselho da Mulher Empresária e dizer que esse assunto ele foi escolhido meio que a dedo mesmo, para que a gente pudesse discutir muito, conversar muito. Eu sei que ele é muito longo, mas a gente vai dar prosseguimento, vamos ter outros podcasts que a gente vai fazer. E a gente agradece muito, muito, porque a interação foi muito grande. A gente tem certeza que quem está do outro lado assistindo também gostou muito. É muito prazeroso a gente falar sobre isso, né? E se elas estão em foco, nós precisamos estar junto com elas, né, doutora? Trazendo sempre essas informações, trazendo nos próximos, quem sabe, dinâmicas diferentes, mostrar como se usa os nossos objetos, né, prazerosos. Vamos, aguarde e se ligue no nosso podcast, se ligue no nosso canal. Gente, muito, muito, muito obrigada pela parceria aqui, Beli, minha querida. Vamos estar juntos nos próximos. Obrigada, Liz. Obrigada, doutora Gabriela. Obrigada ao Conselho da Mulher Empresária pela oportunidade. A ACA pelo apoio, com o jovem que está junto conosco, isso tudo. Aos nossos patrocinadores, assim, muito obrigada. E a gente espera já o patrocínio nos próximos. Obrigada, gente, de coração. Muito prazer estarmos juntos.